No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra que nós vamos ler nesta tarde está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Diz o texto: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Mais uma vez nós trazemos na mensagem da Palavra de Deus a história de Bartimeu, que muito nos ensina. Mais uma vez nós relatamos um pouco da história de Bartimeu. Aqui nós temos o relato, gente, de uma pessoa rejeitada pela sociedade. De uma pessoa acostumada a viver pelos becos, pelas ruas, mendigando pão. É isso que a Bíblia diz. Um homem que estava à margem da sociedade. O exemplo de vida desse homem nos apresenta algumas coisas que farão diferença em nossas vidas. Esse homem teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, queridos, quando Jesus passava por ali, esse mendigo ouviu as pessoas dizendo que era Jesus Cristo. Esse homem entende que Jesus Cristo podia se compadecer-se dele. Então ele ouve as pessoas, ele ouve os comentários, aquele barulho, porque a Bíblia diz que ele era cego, mas ele não era surdo. Então ele ouve o barulho de passos de pessoas comentando e ele entende que é Jesus o filho de Davi. E é justamente isso que ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. Sabe, queridos, eles não estavam vendo. Provavelmente já tinha ouvido falar. Não era qualquer Jesus, não era um curandeiro. Não era mais um homem de destaque, não era isso. Mas era o filho de Davi. E isso faz toda a diferença, porque havia uma promessa sobre o filho de Davi. E ele reconhece esse. E ele diz e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Diante desse fato, nós podemos refletir sobre alguns personagens que tiveram a mesma oportunidade que Bartimeu. Lembramos da samaritana. Sim, ela teve um encontro com Jesus e o que ela pede? Ela pede água para Jesus. Num determinado momento, ela pede água. E Jesus vai dizer: mulher, se soubesses quem fala contigo, pedirias a mim e eu lhe daria a água da vida, a água viva. Ela não sabia quem estava ali. Ela não tinha noção de quem era aquele homem. Por isso Jesus diz a ela: se soubesses quem fala contigo, lhe pedirias água da vida. Ela não sabia, não tinha noção de quem estava ali. Mas Bartimeu sim. Logo reconheceu, apesar de não ver, filho de Davi. Quantos, meus queridos, que têm olhado para Jesus como um líder, como um curandeiro, como um homem que dá prosperidade, um homem que dá bens materiais. É isso que muitas pessoas têm visto em Jesus. Um homem que vai resolver os seus problemas. Um sábio, um grande sábio, um curandeiro, um milagreiro. Quantas pessoas olham para Jesus e vê uma pessoa que distribui a prosperidade e muitas outras coisas, mas não o reconhece como filho de Davi, e esta faz toda a diferença. Esse reconhecer Jesus como o filho de Davi, e não alguém curandeiro, e não alguém milagreiro, e não alguém que dá prosperidade, mas o filho de Davi. E é isso que Bartimeu vê e reconhece. Como nós temos encontrado, como nós temos visto Jesus. De que forma nós temos encarado a Jesus Cristo. Porque Bartimeu logo reconheceu. Muitas pessoas e o mundo em geral, por não saberem de fato quem é Jesus, tem passado por situações difíceis. O mundo tem passado por uma crise, por não saber quem é Jesus. O casamento tem passado por crise. A promiscuidade tem imperado no nosso mundo, por quê? Porque não reconhecem quem é Jesus. O homossexualismo, a corrupção, a imoralidade, por não reconhecerem quem é Jesus. Na política, você já sabe muito bem o que tem acontecido. Nos poderes, você já vê todos os dias as notícias por aí. Até mesmo nas denominações cristãs, quantos não conhecem, não reconhecem quem é Jesus Cristo. Mas Bartimeu não. Bartimeu aqui logo diz, filho de Davi. Sabe, meus queridos, Jesus Cristo é misericordioso. Jesus Cristo é cheio de compaixão. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a porta de entrada para o reino dos céus. Jesus Cristo nos garantiu a salvação pelo preço da sua própria vida. Jesus Cristo morreu para que nós morrêssemos com Ele, o homem velho. E ressuscitou para que também nós ressuscitássemos com Ele numa vida nova. Esse processo tem acontecido conosco, meus queridos. Porque a intenção é justamente essa, morrermos com Cristo para com Ele ressuscitarmos. Então quando Bartimeu chama, quando Bartimeu grita, quando Bartimeu insiste em gritar, em chamar, em aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 51, o que nós lemos? Versículo 51. Escuta, Jesus o chama. No versículo 51, Jesus o chama. Veja no versículo 49, diz, e Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama.
Jesus, então, vai perguntar a ele: que queres que eu te faça? E o cego vai lhe dizer: mestre, que eu tenha visão, que eu tenha vista, que eu enxergue. É justamente isso que Bartimeu diz a ele: eu quero ver. Então ele sai da vida velha, ele lança sua capa por terra. A capa é um simbolismo de alguém que necessita de alguma coisa. A capa é um simbolismo de alguém que necessita de ajuda. E no versículo 50 vai dizer que ele lança sua capa. O que Bartimeu está dizendo com a sua ação é: eu não quero mais viver à beira do caminho. Eu não quero mais continuar nessa vida medíocre. Mas quantos estão indecisos hoje? Jesus pergunta: o que queres que eu faça? A pessoa não sabe, não toma atitude. Você está ouvindo essa palavra hoje, mas será que você vai tomar uma atitude hoje, meu querido? Será que você vai tomar uma atitude diante desta palavra? Ou está indeciso? Será que eu largo do mundo? Será que eu largo das coisas do mundo? Será que eu vou parar com esse vício? Ou eu não consigo? Vai ser difícil. Bartimeu já disse logo: eu quero ver. E lançou. Ele não estava curado ainda, mas ele lançou a sua capa fora, mesmo antes de ser curado. Ele tomou uma atitude, ele estava decidido a fazer: eu quero ver. Jesus deu atenção àquele homem que clamou, e ele tinha algo a dizer. Estava bem claro dentro dele o que ele queria. Ele queria sair daquela vida. Ele não queria mais ficar mendigando o pão, meu irmão. Ele não queria ficar na sarjeta mais, de um dia ao outro, dependendo dos favores das pessoas. Quantos estão indecisos? Quantos estão no mar da indecisão, não sabem o que querem de verdade? E cada dia quer fazer uma experiência nova para tentar acertar aquilo que vai preencher a sua vida, mas não consegue. Quantas pessoas que tomam decisões pelo senso comum. Elas não têm algo feito, preparado, claro na sua mente, mas ela faz o que todo mundo faz. Ela age conforme todo mundo age. Ela não tem uma opinião, ela não sabe o que ela quer. Estão indecisas. Quantas pessoas que tomam decisões por aquilo que está em evidência, por aquilo que está na moda. Se estão cortando o cabelo assim, eu vou cortar. Se estão tatuando agora o corpo, vou tatuar. Se estão colocando piercing no nariz, vou colocar. Não tem problema nenhum. Se estão falando desse jeito, eu vou falar. Se estão namorando de uma maneira alternativa, não tem mais um tipo certo de namoro, tudo vale, eu também vou fazer. Se estão usando essa bebida, se estão fumando essa droga, eu também vou usar, eu também vou fazer. Elas não sabem o que querem, elas vão pelo senso comum. Ela vai por aquilo que está na moda. Mas Bartimeu não, ele poderia pedir um tostão, ele poderia pedir uma ajudinha, uma esmola maior. Talvez uma capa nova, porque aquela já estava muito velha. Ele poderia achar: não, fazer milagre para esse homem eu acho que é muito difícil, mas me dá uma capa nova, não, me dá um dinheiro, me dá um prato de comida. Não, ele disse: eu quero ver. Nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, onde todos os valores estão relativizados. Decisões erradas são tomadas por qualquer motivação. Pessoas que não sabem o que querem de fato, sofrem se fazendo de vítimas. Nada dá certo para mim, eu já tentei, vou deixar do jeito que está, comigo nunca vai acontecer. Pessoas que sofrem, pessoas que se sentem vítimas da situação. Mas eu estou dizendo, Jesus está aí para mudar. Bartimeu podia dizer muito bem: não é para mim. Essas pessoas caminham com Cristo, isso não é para mim, eu não tenho jeito para isso. Eu não vou dizer nada, eu vou ficar no meu canto, eu não quero nem que ele me veja. Mas ele decidiu clamar, ele decidiu orar, ele decidiu incomodar a Cristo. E Cristo chama
E vai direto, enquanto muitos estavam por ali e não tinham o coração sincero diante de Deus, Bartimeu teve o coração sincero. E o Senhor o ouviu e disse: o que queres? E ele já estava pronto para dizer: eu quero ver. O pecado tem cegado as pessoas, meus irmãos. E o pior, pessoas estão cegas e dizem que não estão. Pessoas estão padecendo e dizem que não estão, que estão bem. Que esse é o caminho que eu vou levar de qualquer jeito. Essa cegueira espiritual é fruto do pecado. É fruto da falta de conhecimento da palavra de Deus. Como foi importante, meu irmão, essa resposta de Bartimeu. Não só foi importante, como foi certa, foi segura. Ele podia dizer muitas outras coisas. Ele podia dizer: eu quero uma ajuda, um recurso para me viver. Mas ele disse: eu quero ver. Porque vendo, ele podia trabalhar. Porque vendo, ele podia ter sonhos para o futuro. Perspectiva de futuro, quem sabe uma família futuramente. Uma família que ele pudesse cuidar, tratar, que ele pudesse conviver e compartilhar suas lutas, sofrimentos, alegrias e tristezas. Bartimeu sabia muito bem o que ele queria. Então Bartimeu nos dá um grande ensinamento nesta tarde. Bartimeu reconhece Jesus Cristo. Bartimeu sabe o que quer. Nós vivemos tempo onde as pessoas não sabem o que elas querem. Não têm noção, nem do tempo que vivem, nem por que estão aqui. Mas Bartimeu nos ensina que é necessário saber o que você quer, meu irmão. Levar Deus a sério. Querer ver. Querer seguir a Jesus. É interessante porque a conversa não termina aí não. No versículo 52, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Ele não estava vendo ainda. Vai, a tua fé te salvou. Então, logo viu. Depois que Jesus disse isso, aí ele viu. E seguiu a Jesus pelo caminho, diz o texto. O que nós aprendemos com isso? Bartimeu se converteu, mudou de vida. Ele poderia ser curado e voltar para a sua vida cotidiana sem querer saber mais de Cristo, mas a Bíblia diz que logo o seguiu, e é isso que o texto está nos ensinando. Ele foi curado, ele largou a sua vida velha e ele seguiu a Jesus. Um homem de coração agradecido. Deixou a vida cativa. Deixou a vida de cegueira. Deixou a sua capa e seguiu a Cristo. Quantos recorrem a Cristo no momento de dor? Quantos recorrem a Cristo no momento de desespero? Quantos estão correndo atrás de pastores? De supostos homens cheios de poder, do milagre? Quantos estão lutando tempos atrás de homens que têm o mesmo sopro de vida que você, meu querido? Que não são super-homens, coisíssimas nenhuma. Isso é coisa de mídia. São homens tão pecadores quanto nós. São homens tão frágeis e limitados quanto nós. Mas tem pessoas correndo atrás desses tais. Quantas campanhas de cura que arrebatam multidões que estão atrás somente da cura, não querem saber de Cristo. Quantos fazem jejuns? Quantos fazem vigílias? Quantos que acabam recebendo até a cura
E em seguida se esquecem de tudo e abandonam a Cristo. Porque, de fato, nunca quiseram saber dele nem das suas coisas. Quantos então estão enxergando Jesus como um solucionador de problemas? Como estão olhando para Jesus e acreditando que ele vai resolver o seu problema? É assim que estão enxergando Jesus, mas não como filho de Davi, não como Salvador. E aí tudo se perde, quando você não consegue ver no Cristo de Deus o Salvador, o único Salvador, aquele que pode. Quantos, meus irmãos, que estão procurando a Deus nos seus problemas, e quando os resolvem, saem da sua presença. Sabe o que é pior, meu irmão, minha irmã, meu amigo? É que isso se torna um ciclo vicioso. Um entra e sai da caminhada. Casamento está ruim? Estou na igreja. Casamento melhorou? Saio da igreja. Estou desempregado? Vou para a igreja. Encontro emprego? Saio da igreja. Estou doente? Vou para a igreja. Estou curado? Saio da igreja. A pessoa nem tem vergonha mais, entrou num ciclo vicioso. Você vê quando ela está bem e você vê quando ela está mal. Paulo vai descrever em uma de suas cartas: eu sei viver na abundância e nas misérias. Sei experimentar o sofrimento e o livramento. E todo tipo de situação, mas o Senhor sempre é o Senhor. Nosso evangelho, o evangelho que temos ouvido nos nossos tempos, é um evangelho adulterado. Evangelho que dá, que prospera, que cura. Mas nós não estamos ouvindo nas grandes mídias um evangelho que pede para a gente se arrepender, que pede para a gente se converter, que pede para a gente largar o pecado, que pede para a gente lutar contra a carne, travar o combate, o bom combate. Nós não estamos vendo isso nas grandes mídias dos super pastores que nós vemos por aí. É só Jesus dá, Jesus deu, Jesus prosperou na minha vida, Jesus me deu emprego, Jesus me deu casa, Jesus me deu dinheiro, Jesus me fez ficar rico. Mas nunca Jesus me levou a uma verdadeira conversão. Nunca Jesus me levou a uma verdadeira mudança de vida. Muito pelo contrário, tem pessoas que entram na igreja atrás de bens, somente atrás de bens. E toda enfermidade para ele é demônio. E todo momento de crise, às vezes de desemprego, é demônio. Ele não consegue ver um Deus que também permite o sofrimento. Ele acha que o sofrimento é um cativeiro de Satanás. Ele pensa que Deus vai dar o tempo todo para ele as regalias. É vida fácil, mas não tem vida fácil, meu irmão. Desde o início da igreja primitiva, relatos históricos mostram homens morrendo por causa do evangelho. Homens que deram a sua vida por causa do evangelho. E isso nos ensina alguma coisa. Que o evangelho traz sofrimento também. Que o evangelho traz provações também. Que o evangelho tem porta estreita e muitas portas estreitas também para todos nós. Que nós precisamos encarar nossa carne como algo tendencioso ao pecado. E que nós devemos lutar contra o pecado que está nela. O evangelho, ele demanda isto. O evangelho fala disto. Somente disto. Esta é a prioridade do evangelho, querido. Viver renegando-se a si mesmo. O tempo todo. O que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos de Deus? Com aquilo que recebemos do Senhor? O que é que nós estamos fazendo? Bartimeu pediu, recebeu e seguiu a Cristo. E nós? Estamos pedindo, estamos recebendo, estamos fazendo o quê? Estamos muitas das vezes abandonando o caminho. Se distanciando do caminho. O fato mais interessante desta passagem, meu irmão, é que a grande maioria nunca imaginaria que esse mendigo estaria hoje com o seu nome no livro sagrado. Que seu nome seria citado nos escritos bíblicos nos dias de hoje.
Nós aprendemos com esse texto que nós devemos seguir a Jesus, que nós precisamos pedir a Deus que nos dê esse desejo, esse prazer de segui-lo. Quantos deixaram Jesus passar? Quantos acompanharam Jesus de um lado para o outro, tiveram oportunidades, gente, oportunidade de estar lado a lado com Jesus e não disseram nada, e não se manifestaram. E Jesus passou pela vida deles e não aconteceu nada. Eu quero dizer para você, meu irmão, conhecer a Jesus não basta, saber sobre a história de Cristo não basta, do jeito que ele foi morto não basta, do sofrimento que ele passou na cruz não basta, se você não chamar, se você não provocar um relacionamento pessoal com ele, você pode ser mais um que vai deixar Jesus passar. Quantos estão deixando Jesus passar? Já tiveram contato com a palavra? Já entenderam que um dia foram testemunha de Cristo? Entende que um dia tiveram um chamado específico? Mas vieram as provações, as dificuldades, porque elas vêm, meu irmão. Elas aparecem mais cedo ou mais tarde, as provações aparecem. E nestas horas muitos foram embora, porque queriam no Evangelho, um Evangelho que desse prazer, um Evangelho que desse solução para tudo, um Evangelho que desse facilidade para viver, um Evangelho que desse saciedade na carne, mas o Evangelho não dá isto. O Evangelho não foi feito para saciar a carne do homem, muito pelo contrário, o Evangelho existe para combater a carne e os seus desejos pecaminosos. Quantos abandonaram quando entenderam que ia ter sofrimento? Quantos abandonaram a caminhada quando entenderam que a porta estava se estreitando? Quantos entenderam que também existe um não dentro dos segmentos cristãos? Que nem tudo é livre para que possamos fazer. Muitas coisas nós não devemos e não podemos praticar. E quantos abandonam a Cristo quando entendem que a porta se estreitou? Quando exige-se a renúncia nas nossas vidas. Hoje nós estamos à beira do caminho. Hoje, através desta palavra, Jesus está passando e nós estamos ouvindo. Bartimeu teve uma atitude abençoada. Mas e nós, irmãos? Até quando nós vamos insistir em dizer não? Até quando nós vamos olhar para Deus como um Deus impotente diante do pecado que nos escraviza? Até quando nós vamos olhar para a nossa limitação e achar que nós vamos conseguir mudar do nosso jeito o dia que a gente quiser? Até quando a gente vai dizer assim, vai chegando um dia eu mudo? Até quando nós vamos adiar a intervenção de Deus na nossa vida? Uma vez eu quero dizer para você, nós não conseguimos mudar uma palha para o bem. Sabe por quê? Porque nós somos tendenciosos ao pecado. Nós já nascemos assim. A nossa carne é tendenciosa e ela engana a gente. Muitas das vezes nós pensamos que estamos querendo fazer o bem, mas nós não conseguimos fazer, se não for a graça de Deus. E nós ficamos adiando o nosso compromisso com Deus, nós ficamos adiando o nosso momento com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos adiando, e a carne vai imperando, a carne vai prosperando na nossa vida, e vai deixando marcas, sequelas, que talvez a gente nunca mais consiga apagá-las. Dependendo da falha que nós tivermos, nós até podemos voltar para Cristo, mas a falha vai ficar exposta ali. Tem coisas que não dá para refazer, meu irmão. Tem atitudes nossas que levam sequelas até a nossa morte, ainda que a gente se converta. E por que nós queremos pagar o preço? Por que nós queremos desafiar Deus? Se nós não estamos desafiando com a nossa boca, com as nossas atitudes, quantas vezes o desafiamos? Quantas das vezes nós rejeitamos a sua graça? Mesmo professando a nossa fé, às vezes o nosso coração está tão distante que nós queremos simplesmente ser massageados no nosso ego. Quantos não querem nada com Cristo? Quantos que estão enganando a si mesmos, achando que estão certos, mas na verdade não estão? E esta palavra vai dizer para nós de um homem que poderia ter passado despercebido, de um homem que poderia não ter dado importância para o momento que Jesus passava pela sua vida.
como muitos acompanhavam a Cristo, por que só Bartimeu foi citado? Por que não poderia haver outros ali no meio e dizer, Jesus, você não é simples assim, você não é mais um, você é o filho de Davi. Por que não houve essa manifestação da maioria? Talvez somente de Bartimeu. Meu irmão, essa história não está longe da nossa realidade. Eu quero dizer para você, Jesus, claro, está passando perto de nós, não porque eu estou falando, mas simplesmente por causa da sua palavra que nós estamos tendo acesso nesta tarde. Então Jesus está passando bem próximo de nós. Será que nós estamos como Bartimeu atentos ao que Jesus pode realizar em nossas vidas, ou nós estamos simplesmente ignorando o fato de que a palavra de Deus traz Deus pessoalmente na nossa vida e Ele pode atuar? E é justamente isso que está acontecendo nesse momento. A palavra anunciada, a palavra dizendo o filho de Davi está passando por aqui. E daí? Qual é a nossa atitude diante disso? A maioria caminhavam com Cristo sem dar importância a isso, achando que ele era mais um. Mas Bartimeu, lá no seu cantinho, com a sua capa encardida, talvez mal cheirosa, ele vai dizer, filho de Davi, eu te reconheço, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus para, e o cura, e o liberta, e o dá uma chance nova, uma vida nova, e ele segue a Cristo. Eu sei que esta palavra pode passar como se nada tivesse acontecido nas nossas vidas. Como mais uma palavra, mais uma pregaçãozinha lá. Mais alguém falando da Bíblia, tudo bem, não tem importância, eu tenho a minha vida, já está tudo decidido. Não, meu irmão, talvez é a cegueira que está dizendo e fazendo você se conformar com isso, mas não está tudo decidido, meu irmão. Se Cristo não está habitando e agindo na tua vida, então nada está resolvido. Nada está funcionando de fato, meu querido. Você pode ter um bom emprego, você pode ter casa, namorado, namorada, até esposa ou esposa, filhos. Você pode ter tudo isso, mas isso não é garantia de salvação. Isso não é garantia de restituição, meu irmão. Isso pode ser só um momento, porque de fato todas as coisas passarão, o seu trabalho passará um dia, você envelhecerá, você vai chegar um tempo que você vai morrer, meu irmão, que você vai passar assim como eu, assim funciona a nossa vida, mas a palavra de Deus não. Uma mudança agora, porque não adianta morrer para depois querer se arrepender, meu irmão. O arrependimento é agora. Não adianta morrer para depois alguém acender uma vela para ti, meu querido. Não adianta morrer para depois alguém fazer uma oração para você se salvar. Não, meu irmão, é agora. É agora que você está ouvindo a palavra. Agora é o momento da salvação na tua vida. Não espere que alguém fique orando a vida inteira por você, se você está ouvindo a palavra de Deus e não está dando crédito à palavra de Deus. Sabe, meu irmão, você não precisa dar crédito a mim. Poderia ser uma outra pessoa falando da palavra para você, mas você precisa dar crédito à palavra de Deus. Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Sabe, meu irmão, eu aqui poderia dizer que você, se quisesse, porque daria a entender que você teria outras maneiras, outras opções. Eu poderia dizer para você, olha, estou falando aqui, mas você que sabe. Você quiser aceitar, aceite. Se não quiser, tudo bem. Não está tudo bem. Eu preciso dizer para você, se você quiser aceitar, aceite. Mas se você não quiser, não está tudo bem, meu irmão, porque você pode ir para o inferno. Você pode perder a sua salvação se você não ouvir a palavra de Deus, independente se eu estou proclamando ou se você vai ouvir de uma outra pessoa. O que é importante e o que é relevante é que você ouça a palavra de Deus, aceite, desperte, abra o seu coração. Eu sei que a nossa carne arruma 1000 desculpas para a gente não aceitá-lo como o nosso único e suficiente Salvador, mas essa é uma hora de guerra espiritual, essa é uma hora de combate, de combater contra essa carne que nos arrasta ao pecado. Você sabe muito bem, meu irmão, quando nós nos afastamos de Deus, o pecado ganha uma forma grande na nossa vida. As coisas erradas, as tendências pecaminosas dominam a nossa mente e nós mergulhamos no pecado sem precedente, sem pensar, sem meditar, e nós vamos colhendo o fruto do pecado, que é morte. É morte. Nós vamos ou morremos de uma vez ou vamos morrendo aos poucos, mas o pecado vai dominando, até chegar à estaca zero, e a estaca zero é a perda da nossa salvação. Eu estou falando nessa tarde de oportunidades que nem sempre a vida vai nos dar, porque nós não temos o controle do tempo, nós não temos certeza do daqui a pouco, meu querido, nós não temos certeza do amanhã.
Só Cristo é a nossa certeza. Só Cristo é aquilo que é para sempre. Nada mais. E se nós não estamos com Cristo, nós estamos, sabe, naquela situação de que o amanhã nós não sabemos o que pode acontecer. O daqui a pouco, nós não sabemos se vamos ter a oportunidade de aceitar a sua palavra e ser salvos. Este é o maior problema. O problema não é você ter uma opinião formada sobre o mundo e dizer que você decide o que você quer. O problema não é você dizer assim, olha, eu sou muito novo para Cristo. O maior problema, e a gente precisa nos atentar para isso, é que a vida passa. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos chamar. Deus vai dar um ponto final na nossa vida nessa terra. E daí, meu querido? E é disso que nós menos gostamos de pensar. Nós queremos viver o momento. Mas é bom a gente parar para pensar assim, meu querido, que tudo passa. A infância passa, a adolescência passa, a juventude passa. E se porventura Deus permitir que a gente chegue na nossa velhice, ela também vai passar. E o que é que nós temos? Que tipo de esperança é a nossa quando nós não aceitamos a Jesus Cristo? Quando nós o ignoramos o tempo todo. Não demos a mínima para Cristo nem para a sua palavra. Não estamos nem aí. O que será das nossas vidas quando nós desta terra partirmos? Não é religião. Não é a religião que eu participo, que eu frequento, que eu herdei dos meus pais, que eu herdei dos meus avós ou bisavós. Não é religiosidade. Meu irmão, vou dizer para você, religião ajuda a gente. Quantas pessoas são dedicadas à religião e mudaram? Mudaram o seu procedimento, arrumaram o seu casamento, largaram do álcool, da droga. Mas a questão aqui não é o que é bom. Simplesmente, a questão é o que é suficiente. A resposta é bom, é suficiente? Não. Então a gente tem que rever quantas pessoas estão realmente zelosas pela religião que têm e que herdaram dos seus pais. E que faz bem, e que estão em paz. E que praticam rituais a semana inteira, rituais religiosos, que até fala de Cristo, que até fala do Evangelho de Cristo, mas será que está sendo suficiente? Eu quero dizer para você que religião existe há muito tempo, e muitas religiões, e que a maioria dela faz um bem para a nossa vida social, para a nossa vida até matrimonial. Mas será que nos faz bem ao ponto de nos salvar? De estarmos em acordo com a palavra de Deus? É disso que Bartimeu estava dizendo. Ele disse, Senhor, filho de Davi. Esse filho de Davi faz toda a diferença, porque é a promessa de Deus. Do trono de Davi nascerá alguém que regerá as nações. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Não é qualquer coisa e não é qualquer um. Não é qualquer sistema religioso. Não é nada disso. É o Filho de Deus prometido que veio para vencer o pecado. Todo aquele que crê e o aceita está salvo. Quem não o aceita está condenado. Bartimeu sabia quem era que estava ali. Nós sabemos qual é o Jesus que nós dizemos que servimos? Ou não? Pensa nisso, querido. Decida-se por Cristo hoje, que o daqui a pouco não pertence a nós. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria e o discernimento do Espírito Santo, para que você pare de ficar adiando o seu encontro com Jesus. Aceite-o agora e passe a fazer parte daqueles que são salvos, em nome de Jesus. Amém.